Agora eu vou resolver, eu vou obter os diagramas de esforço solicitantes de uma viga engastada pelo método das áreas. Em outros dois vídeos, no primeiro eu postei a resolução desse exemplo do cálculo das reações de apoio, e no segundo a obtenção dos diagramas de esforço solicitantes, sigla DES, pelo método das funções. A viga é essa daqui. Ela está engastada em A, sofrendo uma força inclinada de 8 kN a 30 graus e uma força concentrada de 20 para baixo e um momento aplicado de 10 kN aqui no extremo. Em outro vídeo eu mostrei o cálculo das reações de apoio, que são essas daqui, e agora eu vou resolver esse problema pelo método das áreas. Os diagramas de esforço solicitantes. Só lembrando que a convenção de sinais dos diagramas de esforço solicitantes é diferente da utilizada para o cálculo de reações. Para os diagramas agora, quando a gente faz os diagramas, a gente usa essa convenção. Quando eu corto, eu olho para a esquerda, normal para a esquerda, cortante para cima, momento horário são positivos e o oposto é negativo. Então, fazendo pelo método das áreas aqui, eu desenhei as reações de apoio, 6,93 para a esquerda, 16 para cima, 102 no sentido anti-horário. A força inclinada eu indico do início ao fim através de suas componentes, e a força de 20 para baixo e um momento aplicado no sentido anti-horário de 10 ali. As distâncias estão aqui, 2 e 4 metros, e agora eu vou desenhar os três diagramas, normal, cortante e momento fletor, um em cima do outro. A força normal a gente obtém usando aquela convenção de sinais que está aqui para os diagramas, aqui só está de momentos, mas a de normal é normal para a esquerda e cortante para cima positivos, quando eu olho para a esquerda. Eu faço um corte imaginário, olho para a esquerda nesse intervalo e enxergo a normal só 6,93 para a esquerda, que é positivo. E fica assim até o final do primeiro intervalo, mais 6,93. No segundo intervalo eu corto, olho para a esquerda, estou enxergando 6,93 positivo, menos 6,93 fica zero. A normal no segundo trecho é igual a zero. A cortante, quando eu corto olho para a esquerda, a gente sobe 16 aqui, corta olho para a esquerda, cortante para cima é positiva, então vai para mais 16 e se mantém constante, não aparece mais nenhuma força, ela se mantém no mesmo patamar. Nesse ponto surge uma força cortante de 4, então para cima, então subo mais 4, vai de 16 para 20 instantaneamente. E aí a função continua em 20, porque não aparece mais nenhuma força para mudar, e vai até o último ponto da barra, quando chega uma força para baixo de 20 que fecharia, entre aspas, o gráfico tal, que indica que está coerente isso. É assim que acontece, só que no último ponto é importante frisar, a cortante vale 20 kN. Vale 20. Então o diagrama de cortante está aqui, o de normal está aqui. Em outro vídeo eu obtive os mesmíssimos diagramas, só que pelo método das funções. Reforçando, o método das funções ele é mais trabalhoso, mas ele traz mais informações, ele resolve problemas mais complexos. O método das áreas ele é um método mais rápido, só que ele não é possível de se aplicar em problemas com cargas muito complicadas. Nesse tipo de problema com forças concentradas apenas, o método das áreas funciona muito bem e é bem mais rápido que o das funções. Para concluir, vou fazer pelo método das áreas o diagrama de momentos. O diagrama de momentos pelo método das áreas a gente faz partindo de um dos extremos da estrutura, que tem que ter momento conhecido, e partindo da esquerda para a direita, utilizando a regra, as áreas do gráfico de cortante, ou seja, a gente usa o gráfico de cortante para chegar no gráfico de momento. Então vai ficar assim, o momento num ponto à direita, aqui eu chamei esse ponto de A, o ponto de apoio de A, esse ponto no meio de aplicação da carga de X1 e o ponto final da barra de B. São os pontos em que o diagrama muda, os intervalos começam e terminam. Então o momento em A vale quanto? Quando eu corto ali para a esquerda eu vejo esse 102 no sentido anti-horário. Para efeito de diagramas, o horário é positivo quando eu olho para a esquerda, então o MA dá menos 102. E as vigas horizontais para momento, a gente desenha negativo para cima e positivo para baixo. Então começa no 102 lá para cima, negativo, menos 102. E aí, o momento em X1 vai ser o momento em A mais a área entre A e X1, a área entre os dois pontos no diagrama de forças cortantes. Isso vale sempre, é o método das áreas, para obtenção dos diagramas de esforço. Então o momento em X1 vai ser o momento em A, que é menos 102, mais a área entre A e X1, que é 16 vezes 2, que é 32. Menos 102 mais 32 dá menos 70. Então em X1 aqui chegamos no momento de menos 70.
E aí depois, para calcular o momento em B, o momento em B vai ser o momento em x1, né, momento à direita é igual ao momento à esquerda, agora x1 se tornou o ponto da esquerda, mais a área, porque B está à direita de x1, mais a área entre x1 e B no diagrama de cortantes. Aqui vai dar, o momento em B vai ser momento em x1, que é menos 70, mais a área entre x1 e B no diagrama de cortantes, que é 20 vezes 4. Então vai dar menos 70 mais 10, mais 80, perdão, mais 20 vezes 4, vai dar 10 kN, e é positivo, então é para baixo do gráfico, e termina assim o diagrama. Quando a cortante é constante no trecho e diferente de zero, o momento é reta inclinada. Isso a gente já viu, né? Isso no outro gráfico lá, em outro exemplo que eu fiz, eu mostrei. Então, no caso de viga biapoiada, né, eu mostrei o exemplo. Como a cortante, a função força cortante é derivada da função momento fletor, a derivada de uma reta inclinada é uma constante diferente de zero. Então, se a cortante é constante, o momento é reta inclinada, porque a derivada do momento é a cortante. Então, eu ligo o menos 102 no menos 70 com uma reta, e depois eu ligo o menos 70 no 10 com outro trecho de reta, porque a cortante no segundo trecho também é constante, diferente de zero. Então, basicamente, dessa forma está concluído, estão concluídos os diagramas de esforços solicitantes dessa estrutura pelo método das áreas.